E a noite é sabido pelos irmãos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo o tempo final. Nós estamos em tempo de um prenúncio de um arrebatamento. Arrebatamento, ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Arrebatamento é algo que ninguém sabe, pode acontecer a qualquer momento. Então estamos vivendo os tempos finais. Nessa noite, a gente está nas séries das sextas-feiras sobre o livro de Apocalipse. Já está o que? Mais ou menos umas 7 ou 8 sextas-feiras que eu falo sobre Apocalipse. Eu creio que deu para você compreender, entender muitas coisas sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, como vai acontecer, né? O arrebatamento, ele não é procedido por sinais. Agora, a manifestação de Jesus é procedida por sinais. Nessa noite aqui eu quero tratar algo que já é sabido de vós, de vocês. A gente sabe que segunda-feira, dia 21 de abril, faleceu o Papa Francisco. E após o falecimento, a partida deste Papa, Vaticano de Roma, estive lá no ano passado, 2009, surgiu muitas especulações nas redes sociais, na internet, que ele agora seria o 8º rei, seria o anticristo ou o falso profeta. Uma enxurrada que a gente vê no TikTok, outros vídeos que a gente curte na internet. E à luz das escrituras sagradas, nós vamos ver, porque esse Papa agora que vai assumir, segundo os relatos, os boatos, seria o nome dele, Peter. Peter é uma palavra grega para Pedro. A palavra Papa significa pai, é substituto de Pedro. Até estão chamando Padre agora negro. Não sei se vocês já viram falar. Então, o 8º Papa é o anticristo, é o falso profeta, é o tema nesta noite. Eu vou repetir. O 8º Papa é o anticristo, é o falso profeta. Se ele for o anticristo, é um equívoco, porque baseado em Apocalipse 17, que baseia nessa profecia, a gente já está ultrapassando a metade da grande tribulação, porque nesse período, nessa profecia de Apocalipse capítulo 17, já tem passado, os 7 selos já têm sido abertos, as 7 trombetas já têm sido tocadas pelos 7 anjos, e aqui inicia também as 7 taças da ira de Deus. Né? E para ser o falso profeta, também ninguém sabe, é meio complicado para ser o falso profeta. Será que o falso profeta também vem de Roma?
Porque todos os profetas que são registrados nas páginas sacras das Escrituras sempre vêm de Israel. Né? É eminente que teólogos, expositores da Bíblia declaram que depois de Cristo há duas maiores personagens no panorama profético dos últimos dias. Serão o anticristo e o falso profeta. Mas há uma profecia, houve uma profecia de São Malaquias, arcebispo de Roma, que profetizou que haveria 112 papas. Quantos papas? 112 papas. E desses 112 papas, iniciaria o próprio período tribulacional, que é a grande tribulação. Em base nessa profecia, o Papa Francisco seria o Papa número 112. Presta atenção aqui, povo. Isso aqui é inédito, sempre fez assim, com detalhes e explicando. Alguém até me questionou no grupo, não foi? Eu tive até que falar. Seria o Papa Francisco décimo os 112 desses papas. Seria o Papa Francisco, o sétimo Papa também. Eles não contam com o Papa Bento XVI, porque ele renunciou o cargo. Então ele não é contado como sexto, como sétimo. Contado como sétimo é o Papa Francisco. E agora que ele partira, agora vai vir o oitavo Papa, que seria o sétimo Papa. O Papa Francisco e o oitavo está por vir, querendo harmonizar e fazer a simetria com Apocalipse capítulo 17 e o versículo número 9. A biografia do Papa Francisco, ele, só um detalhe aqui que eu não quero deixar passar. E em 1929 estabelecido no Vaticano, houve uma função de lá para cá, e houve 7 papas. E o Papa Francisco seria o 7º, isso que eu pulei aqui. Amém, irmãos? E a biografia do Papa Francisco. Paciência na parte do doutor. Ele faleceu na segunda-feira, de 21 desse mês. Eu tenho 8 anos. Né? Ele, problemas respiratórios, segundo os boletins, foi dado notícia nos jornais. Era argentino, seu nome era Jorge Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, capital da Argentina. Com base em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, ele se baseia que agora o oitavo que vai aparecer será o anticristo ou o falso profeta. E agora você vai ver sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Vou fazer aqui um rastreamento, um raio-x acerca desse oitavo Papa, como diz. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 9. Quem encontrou com seus santos lábios, diga: eu estou firme em Jesus. Em Jesus. Por glória, é o nome de Jesus. E o Papa Francisco foi o 7º Papa, o 7º dele,
e agora virá o 8º rei. Não é isso? Aleluia. Vamos ver? Quem encontrou, diga assim: estou firmado em Jesus. Quero saudar os inscritos no canal do YouTube, que tem meu nome, José Rogério Souza. Não esquece de dar aquele joinha, aquele like, o YouTube entender que o conteúdo é relevante, de extrema importância. Às vezes vejo visualizações, mas por joinha. Quando você abrir o canal, dá um clique naquele dedo que está aqui, e você vai ajudar o canal a crescer. Eu fui saúdo que Yud Rei, Vav Rei, dê shalom a vocês. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 17, versículo de número 9. Quem encontrou? Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. Vamos ler de novo para a gente esclarecer, bem esclarecido? Vamos lá? Aqui nós estamos vendo Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. Aqui há sentido, tem uma vírgula aí, né? Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. A Bíblia diz que as 7 cabeças são 7 montes. Pastor, monte é o quê? Montes são reis, governos e reino, não papas. Aí já cai essa profecia interpretativa equivocada e errônea por terra, né? A Bíblia está falando aqui de reis, não de papas. E a Bíblia é a autoridade, e a Bíblia tem autoridade e veracidade. Está dizendo aqui que não é papas, está dizendo que é reis. Então, perceba que a própria Bíblia, ela fala, a Bíblia é análoga. A Bíblia é o quê? Análoga. A Bíblia interpreta a si mesma. A primeira regra é hermenêutica, deixar a Bíblia falar primeiro. Agora olha para cá para mim, que eu tenho a revelação para você. A partir de hoje, deixe Deus falar primeiro. Para depois você falar, ouvir alguém falar. Estou sendo boca de Deus para você aqui nessa noite. Aprenda a ouvir Deus falar primeiro. Pare de ouvir muitas vozes que está deixando você com incertezas e dúvidas. O mesmo ensinamento aqui, abrir a chave para a profecia. Sim, aqui há sentido que há saber que tem sabedoria, que as 7 cabeças são 7 montes. Qual a resposta? As 7 cabeças é o quê? Aí não vai você dizer o que é 7 cabeças. É você inventar. A própria diz, são 7 montes. Montes é o quê, pastor? Eu disse? Montes são reis, governos e reinos. Então, monte significa reis, governos e reinos. Aqui não está dizendo papas. Versículo 10. E são também 7 reis, ó. Então, aqui também são 7 reis, ó. A própria resposta está aqui no versículo. E também são o quê? Uma resposta aí, irmão Simara, da coisa do Senhor, está aqui na própria palavra. Olha para que não se desespera, não precisa se desesperar. Quem está na presença não precisa desesperar. Então fique na presença, permaneça na presença, viva na presença, trabalhe na presença e morra na presença. Bem rápido, precisa. E são também 7 reis, 5 caíram e um existe. As 5 papas lá passaram, primeiro, aí faz segundo. Um que existe, agora já não existe mais, quem morreu, né? Aí se é 5, não existe, é 6, sei lá. Aí um conta com o outro, conta agora 7 com esse agora, aqui vai vir é 8. Certo? O outro ainda não é vindo, E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Certo?
E também a luta é o anticristo. Só que o Papa, que vai agora vir, você já ouve, como é que é? Bem interessante. Você assistiu o filme, esqueci o nome do filme aqui agora, que é bem interessante. Vou lembrar que eu falo. Então vocês estão vindo aqui, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos ver esses reis aqui. O versículo 10 diz assim, ó. 5 já caíram, e não existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. A alusão também ao anticristo. Aqui no texto é a alusão ao anticristo, não ao Papa que vai vir agora, que é o anticristo, não é o anticristo, não. Se for o anticristo, vai ser ruim, porque nós estamos ferrados aí. E também é o falso profeta também. Deixar bem claro também, não é o falso profeta também. Não dá para saber quem é, não. São eu. Afirmar, confirmar e reafirmar. Não vai deter no nosso agora. Quem são esses 5 que caiu? Ó, na internet há uma escatologia especulativa, onde muitos crentes seguem esses teólogos que causam terror, pavor, medo, desespero e rebelião no meio dos crentes. Até agora houve 266 papas. Com o próximo é 267. Quem está entendendo aqui a palavra? Isso aqui é pérola. Isso aqui é pérola. Glória a Deus. Com o próximo agora faz parte, né? Vai ser 267. Sabe o que é que estão fazendo aí? Estão fazendo uma cabalística, uma numerologia meio maluca. Não é muito bíblico. Você pega 267, que é o próximo agora. Agora nós vamos usar as operações da matemática. Somar. Olha para cá. Olha o que estão fazendo. Para você ver como é bom ter ensinamento e doutrina. Igreja que não tem ensinamento, não tem doutrina, é presa fácil para aberrações e heresias. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito: o meu povo está sendo destruído, está perecendo, padecendo, porque lhe falta conhecimento. Glória a Deus. Capítulo 6, e versículo 4, Oséias vai mais muito assim: prossigamos e conheçamos conhecer o Senhor. Vamos lá. Aí eles pegam 267. O que é que faz? Vamos lá. 267. Eu pego 2 mais 6, dá quanto? Prega comigo. 2 mais 6. 2 mais 6? Não, mas fala forte, sem medo. Tá com medo? 260, fica o 7, não fica? 8 mais 7. 8 mais 7. Fica por mim de conta da bexiga, certo? 15. Deu 15, deu 15? Aí, né, 1 e 5. Aí separa 1 do 5, bota mais no meio de 1 e 5, aí soma 1 mais 5 é quanto? 6. E vai dar 6. Não é algo que não é bíblico. Algo que a Bíblia não está ensinando dessa maneira. Amém? Amém? Então, como o próximo faz parte do 666 aí, né? Apocalipse capítulo 3, vamos ler Apocalipse capítulo 3. Vamos ver quem é o anticristo aqui, o falso profeta, rapidamente, carinhosamente. Fala a tua Bíblia aí. Capítulo 3, vai falar das bestas. Capítulo 3 de Apocalipse vai falar do quê? Das bestas. Quem está entendendo o ensinamento? Depois daqui eu quero orar em você, tá certo? Quero orar em você e ungir você. Mas vamos embora. Vou terminar. Apocalipse capítulo 13 vai falar das duas bestas. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar. Quem eu me pus na areia do mar? João. Quem é o escritor do Apocalipse? É João. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono de grande poder. Essa besta que subiu do mar, que mar fala de mar, na Bíblia assim, simboliza povos, certo? Nações, gentes. Amém, gente? Amém. Essa besta que emerge, que sobe do mar, é o anticristo. E esse dragão que dá poder a ela é o diabo. Tá certo? Então, para nós entender aqui que E esses animais aqui, você vai poner Apocalipse, você não interpreta Apocalipse. Vamos achar a interpretação do Apocalipse. Você não interpreta às vezes Apocalipse com Apocalipse. Lembra que Apocalipse é o 66º livro da Bíblia, outro livro da Bíblia, que existe ainda 65 livros. Se você não achar, não encontrar o texto, o contexto dentro de Apocalipse, de 65 livros que ficaram para trás, você vai encontrar. E Daniel aqui vai bater muito com esses animais aqui. Tá certo, gente? Amém. Essa é a primeira parte. Amém? Versículo 3 comigo, vamos lá. Lê a Bíblia da saúde, a Bíblia traz saúde. Segundo a ciência, você lê 3, 4 vezes, você melhora muito. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Vai dar poder a ela, né? E adoraram o dragão e deu a besta o seu poder. E adoraram a besta. O povo adoraram a besta. Isso na grande tribulação, já viu? Dizendo: quem é semelhante a besta? Ó, quem poderá batalhar contra ela? Olha o povo aqui fazendo, gente. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. A grande tribulação ela tem 7 anos. 42 meses é 3 anos e meio. Como é que nós sabemos que a tribulação dura 7 anos? Por causa do próprio Apocalipse aqui. Amém? Tanto no capítulo 11 como no capítulo 3 aqui. E também lá no Daniel, capítulo. No livro de Daniel, depois eu trago a mensagem sobre isso. Entendidos até aqui? Está com sono, né, na Bíblia? Está na boca? Vamos lá? E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome. E Deus, tabernáculo, foi dado permitir fazer guerra aos santos. Ó. Os santos aqui não é a igreja, dizem que é a igreja, né? Não é só a igreja que é santo, né? E vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-nos todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, gente, o versículo 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Né? Agora o versículo 11, a segunda besta. A primeira besta que mexe no mar é o quê? É o anticristo. O cavaleiro montado no cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, que é a abertura do primeiro selo, ele é o anticristo, ele não é Jesus. Porque ele é diferente. O cavaleiro montado no cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, ele é diferente do cavaleiro montado no cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que diz que ele é fiel e verdadeiro, que é o próprio Cristo. Aleluia. Versículo 11 do capítulo 3: e fiz subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao tipo do cordeiro, e falava com o dragão que é Satanás, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então a segunda besta é o falso profeta. Tá bom? E no versículo 17 aqui, gente, que então não é o sétimo Papa em Apocalipse capítulo 17, 19, o sétimo rei, Apocalipse e Daniel. Bem, se nós formos ler Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua, que ela tinha cabeça de ouro. Amém, gente? Amém. Tórax, peito de prata,
estômago, barriga de bronze, pernas de ferro e barro. O rei se conturbou, ficou perturbado, atribulado, arrancando os cabelos da cabeça, chamou todos os feiticeiros, todos os mágicos, adivinhos, catimbozeiros, rezador, para interpretar o sonho dele. Ele interpretou. Aí falaram de Daniel. Aí disse: então vamos chamar Daniel. Eu te dou uma dica aqui, eu já te dei uma dica, ó. Às vezes a gente tem muito pesadelo, não tem? Daí vai dormir. Quando você for dormir, olha para mim, todo mundo aqui, por favor. Quando você for dormir, você vai dizer assim: Satanás, em nome de Jesus, você está proibido de entrar nos meus sonhos. Satanás, em nome de Jesus, você está proibido de entrar em meus sonhos. Vamos ver esses 5 reis aqui para me terminar. Tem os 5 reis, pastor. Do próprio Daniel, gente. Capítulo 2, versículo 32 diante, até o 37, a gente vai ver que a própria Bíblia diz que tem a cabeça de ouro, tem o peito de prata, tem a barriga de bronze, tem as pernas de barro, de ferro e de barro. A própria Bíblia, ela nos dá a resposta. O próprio Daniel interpreta o sonho da capítulo. Amém? Amém. Ó, vamos para Daniel aqui para a gente encerrar. Daniel, Antigo Testamento. Rapidamente, tem alguns minutos para nós encerrar. Capítulo 2 de Daniel. Quem encontrou, diga assim: estou firme em Jesus. Ó. Vocês encontraram? Amém. Está escrito assim, ó. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí no versículo 37, aí Daniel vai interpretar: tu, ó rei, és reis de reis. Nabucodonosor é rei de reis. Agora Jesus é rei dos reis. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, e tu os entregou na tua mão, e fez que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro aqui, sabe qual é o primeiro rei aqui que Apocalipse está falando, 17? O primeiro rei é o rei Babilônia. É a cabeça de ouro. A própria Bíblia aqui, está vendo aí que eu não preciso inventar, enfeitar, atemorizar, trazer terror. Quem entende aqui nesse final de doutrina? E o peito de prata, pastor Rogério Souto? Quem é a cabeça de ouro? É a Babilônia. De 607 até 539 a.C. E o peito de prata, pastor, quem é? É Média e a Pérsia. De 539 até 331. E o quadril de bronze, pastor, quem é? A Grécia. Já tem o terceiro rei aqui, ó. Que é o primeiro rei? Babilônia. Qual é o segundo rei? São 2 reis juntos. Torna um. Medo e Pérsia. Média e Pérsia. Qual é o terceiro rei? Que a pouco está falando, tá? É Papa, gente? É Papas? Qual é o terceiro rei? A Grécia, de 331 a 63 a.C. E pernas de ferro, com barros, e pés de ferro, com barros, são as 2 Roma. Primeira Roma, da quarto rei, a primeira Roma. Roma foi dividida de 63 a 475
depois de Cristo. O quinto rei é a Roma dividida de 476 até o fim. Amém, gente? Os 5 reis já caíram. Vamos voltar mais 2. Qual foi? Nós temos 5 reis que caíram aqui. Qual foi o primeiro? Os 5 reis que caíram, o primeiro foi quem? Babilônia. Qual foi o segundo? Medo-Persa. Qual foi o terceiro? Grécia. Qual foi o quarto? Roma. Qual foi o quinto? Roma dividida. Agora ficou mais 2 para fazer o 7. Qual é o pastor? Qual os mais 2? Qual foram eles? Antes da Babilônia, foi os assírios. E antes da Síria, foi da Síria, do Egito. E aqui nós temos 7 reis que caíram. Agora tem o que convém, que é Apocalipse 17, nós acabamos de versículo 9 e 10. E o convém é o anticristo, que a gente não sabe ainda. O anticristo vai aparecer quando, pastor? Quando a igreja surgirá? Quando a igreja for habitada. Quando a igreja for tirada da terra. Quando a igreja for translatada. Quando a igreja for, eita glória, encontro com ele nos céus. Quem entende aqui nesta noite? Eu coloquei o estudo lá no grupo, foi, irmãos? 14 perguntas acerca do anticristo e respondi. Quer que eu mando para ti, Camilo? Manda para ele. É bem pequenininho, sabe? Bem pequenininho, bastante segundos, e o outro foi escrito. Gente, quem entendeu aqui, em nome de Jesus? Samuel Josias? Pausa aí, meu filho.